Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje estou com o amigo Guto Pires, que veio de longe, de Concórdia, para participar conosco hoje desse projeto. Então, Guto, já te agradeço muito pela presença. Para quem não conhece o Guto, profissional de educação física, personal trainer e também preparador físico, trabalha tanto com atletas amadores quanto atletas profissionais também. Hoje está atendendo quase todos os públicos, então tem uma expertise e uma experiência muito grande quando a gente analisa esses espectros extremos, né? Atletas profissionais e pessoas que buscam aí saúde e condicionamento. Então, Guto, muito obrigado pela presença. E eu já começo a pergunta desse episódio tentando entender como que tu eh, gerou essa curiosidade para trabalhar nesses dois extremos, tanto com atleta profissional quanto os amadores. É uma boa pergunta já para começar, né? Mas primeiramente eu quero agradecer o convite, né? E saudar todos os espectadores aí que estão conosco aí, que vão estar conosco durante essa conversa, esse bate-papo, né? Então vamos lá, Henrique. Cara, nunca é fácil, né? E tu tentar é, suprir todas as demandas de todos os públicos é uma situação um pouquinho mais complicada. Então, desde o início, ainda como estagiário, eu comecei a trabalhar com atletas profissionais. Então, isso sempre de futebol, né? Como auxiliar de preparação física e dessa forma. Então, eu fui criando um certo casco, vamos dizer assim, desse trabalho. E após isso, eu comecei a chegar à conclusão que era possível levar o que os profissionais, o que o pessoal que vive disso faz lá, em parte para os amadores. Então, o que precisava era ser feito alguns ajustes. E aos poucos isso foi acontecendo. Então, hoje eu consigo trabalhar tanto com profissionais, tanto com amadores e em esportes variados, não somente futebol como era um tempo atrás. Tu começou com atletas profissionais e a partir disso foi migrando, porque, cara, a realidade do esporte ela é muito cruel, né? O pessoal que consegue chegar no alto nível, né? E quando a gente fala alto nível, não só de performance, mas pensando na questão comercial, ok. Mas, bom, tu enfrentou essa realidade do esporte profissional e não é tão fácil quanto parece, né? Não é tão fácil, Henrique, até mesmo porque a gente pega o esporte profissional, ele tem vários escalões, vamos falar dessa forma. Tem o escalão onde tu vai trabalhar lá as divisões, né, mais inferiores, como eu, por exemplo, trabalhei numa terceira de gaúcho, eu trabalhei numa segunda divisão ou acesso do gaúcho por um tempo, e aí depois a gente começa a trabalhar em alguns níveis um pouco maiores. As demandas são diferentes, a questão de treinabilidade, ou seja, o que tu precisa, material, melhorias, qualidade de campo, qualidade de material, qualidade de tudo pesa nesse sentido. Então a gente sempre tem que ir fazendo alguns ajustes e tentar entender o ambiente. E aí quando tu traz isso, hoje para trabalhar com amadores, né, acaba ficando um pouquinho, menos complicado, né, porque tu vivenciou aquilo, ou seja, em alguns lugares onde tu tinha muito pouco e em outros onde tu tinha bastante. E aí tu consegue fazer um equilíbrio dentro disso, né? Uma mediana dentro disso aí, e aí flui o trabalho, né? Dentro desse aspecto da preparação física, profissionais e amadores, a abordagem que tu utiliza, né, com eles, sabendo que as valências físicas todo mundo precisa desenvolver, mas o profissional, ele tem uma forma de encarar diferente essa preparação do que os amadores, ou tu percebe que, dependendo do atleta amador, ele também tem uma mentalidade profissional? Então, grande parte dos atletas amadores que se destacam, eles têm uma mentalidade. E por vezes, até posso dizer que alguns atletas têm uma mentalidade até mais evoluída, os amadores mais evoluída que os próprios profissionais. No sentido de competitividade, de não desistência, porque, cara, quando é amador, geralmente tu tá por dentro de todas as situações que estão acontecendo. Agora, às vezes, quando tu é profissional,
a cabeça do cidadão ela já não tá tão boa em algum motivo, por algum motivo, então ele já fica um pouquinho mais debilitado, já não tem mesmo aquele mesmo rendimento numa situação ou outra. Então eu tenho para te dizer que, em aspecto mental, é muito relativo, depende muito, de atleta para atleta. E como tu me perguntou quanto à abordagem, né, essa abordagem a gente precisa sempre avaliar muito bem esse atleta, né. E essa avaliação não é só física, ela também tem que ser uma avaliação mental. Tu tem que entender, tem o atleta que gosta de trabalhar sempre lá em cima com uma intensidade do caramba e e sempre firme e pronto para tudo o que vem, assim como tem outros atletas que chegam para ti e dizem assim: "Pô, cara, hoje não é um dia bom, hoje eu tô num dia que não tá tão legal". E isso tu precisa mensurar, entender o atleta para tu poder trabalhar da melhor forma com ele. Em relação aos métodos de avaliação, existe diferença entre os atletas profissionais e os atletas amadores, seja em protocolos ou no formato de trabalho? Até porque, às vezes, na preparação física, pensando em atletas profissionais, tem a pré-temporada, às vezes, atletas amadores, dependendo da modalidade, vai ter uma pré-temporada, mas depois tem muitos campeonatos. Então, esses métodos de avaliação, a gente conseguindo fazer esse paralelo para o pessoal entender essa diferença, né? Como que são essas avaliações? Em questão de avaliações, a gente sempre tenta, avaliar o máximo possível esse atleta, para a gente tentar, potencializar o que ele já tem de bom e também fazer com que ele evolua aonde a gente vê que tem uma necessidade maior. Então nós tentamos sempre fazer com que, esse atleta ele vá tendo um crescimento, e esse crescimento nem sempre é fácil, porque onde geralmente a gente tem mais dificuldade, geralmente também é onde a gente não gosta que toque, é onde a gente não tem aquele interesse maior. Então, parece que a coisa não está evoluindo, parece que a coisa não está andando. E aí que entra mais uma vez a questão de mentalidade. Às vezes não são todos que conseguem suportar isso, tanto profissionais quanto amadores. Não, a gente não, nesse aspecto a gente não pode fazer uma distinção, mas precisa sempre fazer com que, evolua, né, e essa evolução nem sempre é fácil, cara, nem sempre, a gente consegue. E aí a gente acaba entrando em alguns métodos um pouquinho mais, digamos que fora da parte da da educação física mesmo, Uhum. ou da preparação física, né, que aí começa a ter que entrar mais numa parte mental, né, aonde tu vai lá, poxa, conversa, explica, tenta mostrar e por vezes até precisa fazer um convencimento desse atleta que ele precisa daquela valência, que ele precisa daquela variável ou da técnica de alguma coisa do tipo, para a gente poder fazer com que ele evolua. Hoje na tua prática tu tem atendido, atletas mais para voltado para qual modalidade? Então, hoje grande parte dos meus atletas são atletas de pádel. Pádel. Porém, eu ainda tenho alguns atletas, mas aí eu acabo atendendo mais de forma online, de forma à distância, né. Alguns atletas de futebol, que são Uhum. poucos, né, mas também temos, e alguns atletas de corrida, cara, que é bastante difundido lá em Concórdia, então o pessoal gosta bastante de corrida. Tenho atletas de ciclismo também. Uhum. Então, cara, é muito amplo isso tudo. E é uma coisa que demanda um certo tempo de estudo e de conhecimento das modalidades para a gente poder estar aplicando isso dentro das necessidades que cada um desses atletas precisa, né. Perfeito, e trazendo, assim, para a realidade, então, esses 3 exemplos que é da tua prática, né, tanto a corrida quanto o jogador de pádel e o atleta ali de futebol, tem avaliações em comum que tu utiliza? Ou, melhor que isso, além das em comum, quais, avaliações, às vezes, tu não precisa aplicar, né, em algum, por conta da especificidade do esporte? Exato, Henrique. Geralmente eu não sigo um protocolo, definido. Uhum. Eu sempre tento entender, o que esse atleta faz, de que forma ele compete, né, como ele compete e quais são as demandas que a atividade ou que o desporto dele necessita. E eu tento avaliar ele sempre dentro dessas valências
que são necessárias para a prática do esporte. Então, seria até uma situação interessante, assim, né, da gente estar comentando, porque eu acredito que não vai adiantar nós estarmos trabalhando uma valência que não é utilizada no esporte que esse atleta pratica, né? Com a mesma intensidade que uma necessária, que uma, digamos, obrigatória para o esporte. Então a gente precisa fazer esse balanço, periodizar bem, tentar sempre incluir algumas coisas, sim, mas dentro de uma necessidade, dentro Uhum. do que vai auxiliar, do que vai ter melhora para o atleta. A gente consegue explicar, assim, pra galera um pouquinho ali dos estímulos, ou seja, de como que a gente pode desenvolver esse sistema energético, pensando que a gente tem que estar completo, né? A gente precisa desenvolver ali os sistemas energéticos para que a gente consiga performar dentro do esporte. Então, que às vezes o pessoal não entende por que que o treino mais pesado, ele é benéfico, por que que o treino, às vezes, mais longo, com uma intensidade leve e moderada, também é benéfico, porque não consegue, às vezes, visualizar essa questão dos sistemas energéticos e como ele nos ajuda. Consegue trazer para a galera um pouquinho sobre isso, como que esses estímulos diferentes auxiliam eles, né, a desenvolver como um todo. Claro, eu vou dar um exemplo bem simples que é o pádel, né? O pádel é um esporte onde é praticado em duplas, né? E tu vê que são deslocamentos muito curtos que o atleta tem dentro da quadra de jogo, né? Então, nessa fase, tu acaba utilizando muito o treino de força, mas não força propriamente dita, e sim força para tu desenvolver potência. Ou seja, acelerações curtas, frenagens bastante fortes muitas vezes, né? Até mesmo porque quando tu não tem uma frenagem forte, tu acaba se jogando contra um vidro, né? Ou Uhum. contra uma tela, né? Então acaba eh, podendo causar uma lesão, né? Então, dessa forma, aí tu vai me perguntar: "Poxa, Guto, mas então no pádel não se trabalha a parte aeróbia?" Sim, se trabalha, mas a parte aeróbia do pádel, ela é pela quantidade de repetições que tu executa, ou seja, da quantidade de estímulos que tu tem. Ah, é interessante se trabalhar? Sim, é. Mas eu sempre levo em consideração que a maior parte das lesões acontecem por estímulos de potência, estímulos de arranque ou estímulos de frenagem, né. Então, a gente tenta focar na prevenção das lesões, mas não esquecendo de trabalhar a parte aeróbia, porque também é interessante dentro do esporte. E em relação às métricas ali, até para te controlar esse progresso, né, do atleta, que métricas que tu acaba, utilizando para monitorar e a partir desse monitoramento conseguir fazer esses ajustes para progredir? Então, eu acabo usando bastante o VBT, né, Uhum, que é para a gente ter um controle de carga, um controle de potência. Muitas vezes eu uso o controle das cargas mesmos mesmo de execução. Tento fazer com que os exercícios sejam bastante simulem exercícios, do esporte, né, ou seja, tenham uma certa especificidade dentro do trabalho, porque tanto quanto os profissionais, os amadores também precisam disso, porque é o gesto que eles vão repetir mais vezes. Então, a gente vai lá, joga um pouquinho de carga dentro de um gesto, e assim a gente vai tentando executar. Porém, nem sempre a gente consegue ter um controle muito bom, e aí a gente precisa controlar o volume. Aí tu vai ter que controlar por quantidade de estímulos, porque nem sempre eu trabalho com uma barra para eu ter um VBT ativo. Então, uhum. nem sempre eu vou estar trabalhando, e muitas vezes a gente precisa trabalhar em cima dos estímulos, quantidade de estímulos, quantidade de séries, quantidade de repetições, qual a carga está sendo utilizada. Então a gente tem que ir usando as variáveis e o que a gente tem na mão. E gosto bastante, assim, do alguns atletas que são amadores, mas que treinam como profissional, ou seja, treinam todos os dias, a gente tenta fazer um acompanhamento por, percepção subjetiva de esforço, né, pela PSE, né. Uhum. Então vai tendo esse controle onde, por vezes, o próprio atleta mesmo consegue fazer. Perfeito. Em relação até a PSE que tu trouxe,
tu consegue controlar alguma métrica pensando em carga interna? Se é que a gente pode utilizar esse termo de carga interna, mas tentar avaliar um pouco como que esse atleta tá fisiologicamente falando, e o VBT já consegue nos mostrar muito isso, né? Através ali da força aplicada, né? Que o cara tá colocando. Mas tem alguma outra métrica que te ajuda a fazer esse monitoramento pensando na fisiologia do atleta, seja a variabilidade da frequência, além do VBT? Sim, a a a gente tenta utilizar sempre o frequencímetro, né. Essa variabilidade da frequência, até os meus alunos agora se estiverem assistindo, eles vão até rir, né. É uma coisa que eu consigo controlar, eu monitoro bastante, eu vou pedindo toda hora como é que tá, eu vou controlando essa frequência cardíaca, pelo fato de que a gente consegue ter uma ideia do quanto esse aluno evoluiu. E tem um teste que é bem simples, né, onde a gente consegue encontrar aquele pontinho de deflexão no gráfico, né, que tu vai toda hora ali, vai pegando a cada minuto, e aí quando tu encontra o ponto de deflexão ali, tu tem uma ideia do quanto esse atleta evoluiu. Uhum, O quanto ele evoluiu, de que forma ele evoluiu. Isso estou falando de um teste bem direto e talvez não tenha uma fidedignidade muito grande, mas a gente consegue ter uma noção. E o próprio retorno que o atleta nos dá, né? Poxa, me senti melhor, tô me sentindo bem, né? Por exemplo, eu tenho um atleta que é um ultramaratonista que está treinando comigo. E é um atleta que começou comigo há praticamente 4 meses aí, e hoje ele já, a partir do treino de força, porque eu só faço a parte de força dele, a parte das planilhas de treino, de corrida e tudo mais é com um outro professor. Então, a partir dos treinos de força que, em conjunto com esse outro professor, a gente encaixou, ele já não tem mais queixas de dor, onde doía joelho, ele tem hérnia de coluna, então, ele relata que hoje ele já não sente mais dores de coluna depois que começou o treino de força. Então a gente fica, muito feliz, assim, em tentar ver o ganho. E eu sempre, acredito que a melhor o melhor, o que deixa a gente mais feliz é o feedback positivo que tu recebe, ou seja, tu vê que o treino tá tendo uma evolução. E aí quando tu reavalia e tu vê que essa evolução aconteceu mesmo, cara, para o treinador não tem nada melhor, né, para o preparador físico, para quem tá junto, para quem tá incluso no projeto. perfeito. Esse testezinho da frequência cardíaca, o pessoal pode fazer em casa, se tiver o aparelho, e consegue trazer para o pessoal também o que que é esse ponto de deflexão, para o pessoal entender como que através dessa métrica da variabilidade, consegue perceber que está evoluindo ou não, né? Através dessa inibição ou ativação do sistema simpático. Claro, claro. É um teste bem simples, na verdade, frequencímetro colocado, ou pulso, ou seja a cinta peitoral, né, e a gente faz sempre a medida, eu gosto de fazer sempre a medida a cada minuto. Uhum. Então eu faço o teste de milha, na verdade, aqueles 1.600 metros, né, e a cada minuto a gente vai tendo o controle da frequência. "Ah, Guto, mas o teste de milha é uma caminhada". Sim, é uma caminhada. Aí a gente só dá um estímulozinho um pouquinho maior, deixa a pessoa com uma caminhada um pouquinho mais intensa, porque daí eu consigo aplicar em todos os públicos. Tanto a pessoa que está ali por uma qualidade de vida, quanto um atleta. "Ah, mas o cara é atleta". Beleza, então eu vou dando um incremento de carga, vou dando um incremento, de velocidade durante alguns pontos específicos, que agora, sem estar com o papel na mão aqui com o protocolo mesmo, eu não vou conseguir Sim, sim. não Uhum. não vou conseguir dar exatidão. Mas o que acontece, a cada minuto eu peço a frequência cardíaca e a gente vai controlando, vai vendo o quanto foi subindo o gráfico. Ele subiu até um ponto, vai chegar numa certa situação que, segundo alguns artigos que eu li, seria a troca de metabolismo. Ele começa a trabalhar de uma outra forma, Uhum. explicando em palavras simples para a gente não entrar em nada Perfeito. muito técnico, Uhum. certo? A partir do momento que ele troca, seria o ponto onde esse atleta tá hoje, onde ele se mantém. E ele vai fazer um platôzinho,
e depois ele vai continuar subindo e a frequência vai continuar subindo. Certo, perfeito. Mas para esse teste não ficar muito longo, quando é um atleta que tem uma treinabilidade melhor, então a gente faz esse teste com incremento de velocidade justamente para ser um teste mais curto. Geralmente ele vai dar ali em torno de 8 a 10 minutos o teste, e aí tu já encontrou o platô, tá ótimo, beleza. Por exemplo, vamos lá, então eu encontrei o platô em praticamente 140 batimentos por minuto. Quando eu repetir esse teste, eu preciso encontrar esse platô um pouquinho mais baixo, porque daí eu estou trabalhando com o condicionamento, quer dizer que esse atleta evoluiu em questão de condicionamento. Uhum. E ele vai conseguir suportar um pouquinho mais também a frequência cardíaca dele lá em cima. Perfeito. Até porque a frequência cardíaca é uma resposta daquele estresse que tu tá dando, né. Então Exatamente. se ele responde melhor, é porque aquele estresse já não é Já não é tão tão extenso. estressor, né, Isso aí. como era antes. Já não é tão pesado, na verdade, para ele, para a execução. E em relação ao teste de força ali, quando tu usa o acelerômetro, tu já mede sessão por sessão ou tu faz um teste de curva, força, velocidade, pega várias cargas para ver se ele tá conseguindo aplicar força tanto em cargas leves, médias ou pesadas, se ele tem esse déficit de força? Geralmente eu uso já, o acelerômetro, dando os picos mesmo. Uhum, Então, ele vai fazer "X" repetições e dando o pico. Até que chega um ponto que eu vejo que esse atleta decaiu muito a potência dele, e aí eu sei que é a hora que a gente precisa mudar o exercício, mudar o estímulo, para a gente continuar trabalhando. Então, geralmente eu trabalho com os picos, eu não vou fazendo oscilando essas. uhum, Eu gosto de trabalhar sempre com picos, porque eu penso que a potência ela é desenvolvida através da velocidade. Então tu tem que ter velocidade de execução, ou então velocidade de deslocamento da carga. uhum. Então, dessa forma, eu gosto de trabalhar com picos. Eu faço repetidos deslocamentos de intensidade. Uhum. E aí, no caso, tu vai monitorando pela perda de velocidade. Pela perda de velocidade. É, Pela perda de velocidade. para o pessoal entender, quando a pessoa vai perdendo a velocidade, é porque ela vai mostrando para nós que a A fadiga está fadiga. se instaurando, né? Isso aí, ela se instalou ali, ou seja, já temos um músculo fadigado. Ah, continuar trabalhando ou não continuar trabalhando? Depende do objetivo do teu treino. Tem vezes que a gente tenta levar um pouco mais esse atleta, porém a gente sabe que na próxima sessão a gente vai ter que ter um controle um pouco melhor, porque esse atleta vai vir com uma fadiga muito grande, um processo inflamatório também muito alto e aquela situação da dor tardia, né? A gente Uhum. sabe que esse atleta vai chegar dolorido na próxima sessão de treino. E além do o fato dele ficar mais forte, porque aplica mais força perante a mesma carga, ou seja, ficou mais veloz, né, desloca a barra com uma maior velocidade. Além dessa métrica, se ele conseguir também, vamos supor que tu estipulou lá 10% de perda de velocidade e ele fazia "X" repetições. Com aquela carga, ele tá fazendo "X" repetições mais 2 e tá perdendo a mesma velocidade, ou seja, ele melhorou a capacidade de trabalho perante aquela mesma carga. Perfeito, é justamente isso. Justamente dessa forma, porque eu penso que é a forma da gente poder avaliar, né? E de qualquer forma, a gente precisa sempre ter o controle dessas cargas. Então é por isso mesmo. Quanto mais vezes ele repetir com uma intensidade boa, com uma aceleração boa, uma velocidade de deslocamento da barra, por exemplo, boa, ótimo. Seguimos treinando, seguimos aumentando. Lógico que a gente nunca deixa, aumenta, progride numa situação extrema, além do que esse atleta consegue suportar, né? Uhum. Porque até se a gente for usar a PSE como controle, a gente vai ver lá que a grande maioria dos artigos de PSE, eles até falam, quando falam em carga aguda e crônica, eles sempre dão um percentual de incremento, né? Uhum. Então a gente nunca deixa esse percentual extrapolar. Sabendo que a intervenção ali do treino, ela, se a gente pegar em percentual, tanto em 24 horas ou na semana, é um percentual muito pequeno. Tem alguma abordagem que tu utiliza com esses atletas pós-treino? Ou seja, eles precisam se cuidar. O treino não é só dentro da academia, né? Tudo que ele faz fora também É, interfere.
Perfeito, Henrique. E aí a gente tem muitas variáveis dentro disso que são interessantes também, né? Como, por exemplo, não adianta eu só ir lá treinar e a maioria dos alunos que hoje eu trabalho treinam 2 vezes por semana comigo. Então, cara, só essas 2 vezes por semana não vai fazer com que tu chegue ao objetivo. Não vai fazer com que tu tenha um resultado em curto espaço, porque a grande maioria quer resultado rápido, né, Uhum. cara? E a gente sabe que resultado rápido não existe, principalmente quando se trata de força. Para desenvolvimento de força, ou seja, para emagrecimento também, que tem muita gente que procura, né, às vezes por estética. Ah, eu sou um praticante de atividade, mas eu preciso emagrecer. A gente sabe que o emagrecimento ele também não vai ser da noite para o dia ou de um dia para o outro que vai acontecer. Então a gente tem que ter um pouco de calma e controlar todas essas variáveis. Então sempre é bom uma estratégia nutricional, sempre é bom uma estratégia daqui um pouco, até mesmo ah, com um médico endocrinologista ou um médico do esporte, seja lá como preferir, né? Como achar melhor. Mas todas as estratégias são válidas e eu acredito que elas têm que ser usadas para os resultados começarem a acontecer. Não que só o treino não vai dar resultado. Vai. Mas daqui um pouco o outro profissional pode encontrar alguma falha ou alguma coisa que está acontecendo que foge um pouco da nossa alçada. Entendi. Cara, tu trabalhou já com categoria de base, né? Sim. Com atletas. Eh, o que que tu percebe ali nas categorias de base, na experiência que tu teve com os atletas? Eh, não sei com qual faixa etária que eles tinham. Cara, eu cheguei a trabalhar com sub-15 até sub-23, na verdade. E a abordagem com sub-15, sub-23, e aí a gente tá falando, tanto a crianças que não atingiram o nível profissional, mas têm o sonho desse atleta, tem diferença, no formato de trabalho, ou seja, 15 anos, 16 anos, tu tem que dar, uma ênfase maior em determinada valência, 17, 18 tu vai ter que dar uma outra ênfase e mais importante que isso, hoje o esporte ele tá muito seletivo, né, eles estão evoluindo muito rápido. E aí eu fico pensando, quando tu chega lá com 17, 18 anos, sabendo dessa seletividade do esporte, se tu não desenvolveu algumas valências naquele período sensível, provavelmente o esporte vai te engolir, né, não vai conseguir, performar ou progredir nesse sentido. Perfeito, Henrique. Essa é uma parte bastante complicada, né, cara? Porque existem várias valências, que precisam ser trabalhadas dentro da idade sensível do atleta. Por exemplo, um atleta de sub-15. Sub-15 tu pega dos 14 e 15 anos. São atletas que estão desenvolvendo força agora, nessa fase. São atletas que geralmente têm uma dificuldade de mobilidade, amplitude de movimento. Eles têm uma certa dificuldade, hã, desculpa, na Nada. parte de na parte de desenvolver força ainda. Então a gente precisa ter eh, um olhar um pouco diferente. A partir do momento que tu pega atletas sub-17, eles já têm um nível maturacional um pouco mais alto, já conseguem desenvolver força, já estão mais desenvolvidos, então tu já trabalha mais próximo ao que vem no profissional. Uhum. E o sub-20, cara, aí tu já praticamente profissional. Então tu já tem que trabalhar com intensidades mais altas, com cargas um pouco mais altas. O treino de força é importantíssimo porque é o melhor preventivo de lesões. Uhum. Então, isso a gente tem que ir trabalhando dessa forma. E sub-23, cara, aí já é profissional propriamente dito, né, cara? E aí ali no sub-23, se tu não conseguiu, às vezes, atingir determinados resultados que tu queria, provavelmente quem vem atrás já vem te empurrando, e aí é a hora que o esporte já começa a ser cruel ali com o praticante. Cara, eu digo que o esporte já é cruel desde o início, tá? O funil, ele vem cada vez afunilando mais. Ou seja, sub-15, cara, tu tem muitas chances. Tu Uhum. chega no 17, já diminui as chances. No 20 já diminui mais. E, cara, pra ser bem sincero,
Quando tu sai do 20, tu já tem que estar pelo menos pisando no profissional. Entendi. Se tu não tá, cara, aí já começa a complicar as coisas, sabe? Já tá entrando numa situação que hum, tu precisa repensar Uhum. algumas coisas. Quando tu fala ali, que com 20 anos tu já é um profissional, né, prestes a ingressar, tu acha que até com a evolução da preparação física, por conta dos estudos, até a forma de intervenção dos treinadores, essa régua pode baixar um pouco mais e em vez de a gente levar como métrica esses 20 anos, daqui uns anos, com 18 anos, já são meio profissionais e porque eu vejo hoje em dia tem alguns atletas que tu vê que performam, por exemplo, a base ali do Palmeiras que lançou um monte de guri, Santos, tu vê os guri com 16 anos, cara, 16 anos e já foram embora, né. Então, eu lembro que antigamente surgia com 16, mas jogava até uns 18 e ia embora com 19, agora 16 já estão indo embora. Não sei se é só uma percepção minha ou tu percebe que essa régua tá baixando. E não só no futebol, né, eu vejo isso também no basquete, o vôlei, hoje é um jogo muito físico, né, não sei se por conta da evolução da preparação física os caras ficaram tão forte que às vezes a técnica fica de lado e a porrada toma conta, né. Em grande parte é isso que acontece, Henrique. E eu te falo que a grande maioria dos esportes tá ficando muito físico. Ah, Guto, mas tu tá falando isso porque é preparador físico. Não. É, o próprio futebol, cara. Antes, há um tempo atrás, tu via lá, os caras faziam em torno de 8, 10 km. Hoje tu pega jogos de alto nível aí, é, UEFA, por exemplo, tem atletas fazendo 13 km, 14 quilômetros, batendo 14 quilômetros, quase lá, sabe? Então é um deslocamento muito grande, cara, ah, dentro de um campo de futebol. Uhum. O esporte ficou muito físico, muito intenso, propriamente dito. E o esporte como um todo, não só o futebol. Então, cara, se não dá no jeito e não dá na força, hã, se não dá no jeito, vai dar na força. Uhum. E isso, cara, eu vejo que acabou ficando uma situação onde tá se perdendo, por vezes, alguns talentos, porque não são todos os atletas que suportam uma carga física tão alta. E isso ainda se tem uma certa dificuldade quando tu tá trabalhando dentro do esporte, de entendimento. Por exemplo, por vezes o atleta tem um talento magnífico, mas quando tu começa a fazer um trabalho de força, tu começa a fazer um trabalho de hipertrofia, um trabalho para fazer com que, vamos lá, ele aumente a massa muscular, ele aumente algumas coisas, tu acaba prejudicando um pouco esse atleta. E às vezes até por questões de fadiga, causando algumas lesões. Uhum. E essas lesões que são causadas nos atletas acabam tirando ele de treinos, tirando ele da prática esportiva, né? E isso acredito que prejudica bastante, sabe? Deve ser um dos fatores aí que vem a acrescentar quanto a isso. Mas, por outro lado, né? A gente vê que o nível de alguns atletas muito novos, por exemplo, esses atletas do Palmeiras que estão subindo, vou usar o exemplo do o Endrick, a gente vê que é um atleta que com 16 anos, 17 anos, ele já estava completamente maturado. Um nível maturacional muito alto e dentro desse nível maturacional eu coloco também que um nível mental muito bom, né, cara. Então isso fez com que ele chegasse mais rápido do que os demais atletas. E é importante a galera entender que às vezes essa questão maturacional tem a ver com a genética, porque o pessoal acaba pegando essas pessoas como referência e começam a assistir o que essa pessoa tá fazendo, quer fazer pra ficar igual, e não é assim, né. Cara, eu sempre falo, eu uso esse exemplo porque eu acredito que são 2 atletas que são muito conhecidos por todos, né. A gente vê de um lado o Cristiano Ronaldo, que foi um cara que batalhou e muito para ser o que ele é hoje. Uhum, Cara, um cara que treina pra caramba, ele tem um nível de força muito alto, cara, um nível de potência, tu olha o cara saltando é sensacional, meu, ele salta às vezes na altura do ombro do oponente dele. uhum. E aí tu vem depois com uma outra situação que é o Messi.
O Messi é um cara que tem o talento puro, cara. Ou seja, o futebol dele é aquela esquerdinha dele ali e vai. Tu vê que por vezes ele faz todo um malabarismo pra tentar usar sempre a esquerda. Uhum. Dificilmente ele usa a perna direita. Cara, aí tu vai me perguntar, mas isso aí, será que não foi trabalhado? Eu acredito que sim, que foi trabalhado. Mas, cara, se ele é o que ele é só com a perna esquerda, cara, não tem o que a gente ficar tentando ou tem que evoluir. Ah, lógico, poderia ser melhor? Não sei. Daqui um pouco tu poderia, de tanto tentar, tá causando alguma coisa, uma deficiência em outro lado, porque Uhum. daí vai que estoura, vai que lesiona. A gente não sabe o que que poderia ter acontecido. Sim. Então não tem como prever, não tem como afirmar qualquer coisa. Assim, na tua prática ali, quais são os principais desafios que tu, como profissional, enfrenta às vezes no trabalho com os atletas amadores? E pode ser com os profissionais também, se tu lembrar, né, de alguma situação quando tu trabalhava, mas os principais desafios na prática para que eles comprem a ideia, né, de que eles precisam fazer aquilo que tu tá propondo. Cara, é bem complicado essa questão, motivacional, na verdade, né. Tu tem que tentar explicar da melhor forma e ir dando alguns embasamentos para esses atletas entender a evolução que eles estão tendo. Eu acho que essa é a melhor forma de tu motivar eles. Mostrar que, por exemplo, uma avaliação, antropométrica deles, uma avaliação de percentual de gordura evoluiu, eu acho que é um ganho. Então a gente tem que comemorar esse ganho e Uhum, mostrar para motivar ele que continue dentro do trabalho que a gente está fazendo. Isso tanto no meio profissional quanto no amador. Outra situação que é bastante importante também, né, são os níveis de força também. Porque daqui um pouco o cara chega lá e consegue. Ah, ele vai lá na barra, tá trabalhando com 20 quilos de cada lado, e aí quando tu te dá conta, tu vai lá e diz assim: caramba, tá vendo que tu evoluiu, cara? Olha lá, ó, tu tá com praticamente 35 quilos de cada lado. Tu lembra lá que quando a gente começou, aí tu vai na tabelinha de progressão de carga. Cara, olha aqui, quando tu começou era 20 de cada lado, hoje tu tá com 35. uhum, E essas coisas vão dando ânimo, né? No futebol, cara, tem N situações que acontecem, porque tu tá trabalhando com 30 atletas. Todos têm as suas dificuldades e todos têm as suas especialidades, ou seja, todos têm as suas melhores características. Então, isso faz com que tu tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque tu motivar 30 é diferente de tu motivar um só quando tu trabalha com um amador. uhum. Então, tu tem que sempre saber aonde tu tá, aonde tu vai ter que tocar, aonde tu vai ter que fazer a coisa fluir, fazer a coisa andar. Tem cara que é por causa do percentual de gordura, que briga com a balança. Tem outro cara lá que tu tem que melhorar o condicionamento aeróbio dele, ou tu tem que condicionar ele em questão de VO2. Uhum. Vai ter outra situação lá que o cara lesiona muito, e aí tu tem que tentar encontrar o que tá acontecendo, de que forma é. Por exemplo, vou te dar. E muitas coisas fogem do nosso alcance, né? Uhum. Fogem da onde a gente pode chegar. Por exemplo, eu tive um atleta que teve repetidas lesões, um atleta profissional de futebol em nível alto. Eh, Cara, ele já tinha passado por grandes clubes e sempre reclamou: "Ah, tinha repetidas lesões, lesão, 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 lesão". E a gente foi atrás para saber, foi atrás para tentar descobrir o que era, até que teve um outro profissional lá que estava trabalhando conosco, que chegou e disse assim: "Cara, o cara tá tendo lesão, eu acredito que ele precisa de uma avaliação odontológica". E aí foi aí que a gente descobriu a causa. Esse cara depois fez praticamente, hã, não lembro quantos jogos propriamente dito, mas foi, um final de primeiro turno e todo o segundo turno jogando praticamente todos os jogos, tendo a mesma carga de treino dos outros atletas, não lesionou mais. E era por conta desse problema odontológico. Acreditamos que sim, Uhum, mas é como eu digo, tudo nessa área, tudo nessa questão, a gente precisa ser acerto e erro, né, cara? A uhum. gente não consegue chegar lá e bater. Até porque, até hoje, o corpo humano a gente não consegue desvendar ele como um todo, né? Sim.
Então, sempre vai ter alguma coisa, se tem alguma coisa desequilibrada, nem sempre vai ser naquele local, velho. Pode acontecer em outro. Uhum. Então, por exemplo, algumas situações de fisioterapia mesmo. Daqui a um pouco, a tua lesão de joelho, o teu problema de joelho pode afetar quadril. E assim vai. Uhum. Então, essas avaliações elas têm que ser muito cautelosas também. Não adianta nós simplesmente ir lá, fiz por fazer, tá aqui os dados, mas eu não sei como evoluir com esses dados. Sim. Em- Por isso que eu digo que eu não tenho um método, uma metodologia de avaliação. Não. A gente vai avaliando conforme a necessidade e conforme a gente vai recebendo as queixas ou enxergando algumas situações de treino. Perfeito. E também, tu tem a tua caixa de ferramentas e dentro do contexto da pessoa tu vai utilizar, né, Perfeito. essas tuas ferramentas. Tu percebe alguma semelhança, entre esses atletas amadores e profissionais, seja em comportamento ou até na questão física, mas que às vezes o fato desse atleta ser amador é por conta do contexto de vida dele, porque ele tem uma mentalidade, tem métricas para ser profissional ou para conseguir bater de frente com um profissional? Acontece bastante, cara. Acontece bastante. No futebol a gente sempre falava, né, que existe o atleta e existe o jogador de futebol, né, cara? Uhum, Então, a gente sabe que tem, assim como tem profissionais que se colocam como amadores, tem amadores que teriam plenas condições de ser profissionais. E, cara, aí entra uma situação completamente diferente. Tem o cara que pautou a vida toda dele em estudar. Tem o que, lá com os seus 18, 19 anos, criou a empresa dele e resolveu fazer o esporte só como recreação ou só como competitivo, mas não dentro dos padrões profissionais. uhum, Então, tudo vem a calhar, assim. Depende muito de pessoa para pessoa, mas existe muito, cara, principalmente dentro do futebol, assim. É uma área que existe profissionalismo, sim, existe. Mas também existe o amadorismo, né? uhum, E esse amadorismo, às vezes, nem sempre é só por parte dos atletas, sabe? sim. Então, a gente tem que colocar na balança, assim, que algumas situações acontecem. Por exemplo, em qualquer situação que acontece extra-campo, cara, a gente sabe que o rendimento do atleta não é o mesmo. Ah, por exemplo, a esposa, quando ele saiu de casa, a esposa estava passando mal. Que fosse qualquer coisa. Cara, a gente sabe que o cara não vai estar com a cabeça 100% centrada, assim como a gente não iria estar também, Uhum. né? Então, muitas dessas coisas têm que ser levadas em consideração, e é por isso que no nível profissional se tem também aquela avaliação de estado mental, se tem a avaliação de estado de humor, se tem várias outras avaliações que também são utilizadas. Eh, Principalmente nos clubes, quando tu trabalhou, eh, tu quais eram as estratégias de recuperação, assim, pós-treino e pós-jogo que o pessoal utilizava, que tu consegues até utilizar, né, com o público amador, que às vezes não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à estrutura, mas até orientações, né, que tu pode, dar para essas pessoas, trazendo dessa experiência que tu teve com os atletas profissionais. Cara, eu sempre falo que eh, as estratégias de recuperação, elas dependem muito daquela situação, aquela tabelinha das vias, né? De tu controlar a quantidade de estímulos, a quantidade de tempo de execução, né? Ou seja, do volume, para daí tu ter uma ideia de como seria a recuperação desse atleta. Tem vezes que a recuperação ativa é mais indicada. Porém, outras vezes a recuperação passiva, o descanso mesmo, a gente chama de descanso programado no futebol, Uhum. ele é melhor e vai evoluir melhor, ou seja, deixar o atleta. E, cara, quando a gente se fala em recuperação, é interessante a gente frisar que a recuperação ela não é só física, ela também é mental. Porque um atleta de futebol que joga 90 minutos, que agora nem é mais 90, né, cara? Tem aí, às vezes, 15 minutos a mais de jogo, às vezes um pouco até um pouco mais, às vezes.
Então a gente vê que essa estratégia também precisa ser mental, porque Uhum. tá ganhando de 1-0, tá tomando pressão, finalzinho do jogo e tal, e tal, tal. Putz, tomei o gol. Cara, a cabeça desse atleta no outro dia vai estar completamente diferente de como ele estaria se tivesse ganhado o jogo. Uhum. E isso a gente precisa ter uma noção. Nem sempre a derrota é sinal de que faltou trabalho. E, cara, como todo jogo, como toda situação, nem sempre o time que joga melhor é o que ganha. Às vezes também tu tá num dia ruim, não cria, 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 a bola não entra. E aí, como é que esse atleta fica para os próximos jogos? Tu precisa entrar no motivacional dele também. E aí tu tem que ter estratégias de recuperação. E não só a recuperação física, mas também a recuperação mental. Mas entrando na recuperação física, que foi o Uhum. principal da tua pergunta, cara, a gente depende muito do nível aonde tu te encontra. Por exemplo, utilizamos já a crioterapia em alguns pontos, em alguns clubes que eu trabalhei, a gente usava até mesmo um treino de força como estratégia de recuperação no pós-jogo, Uhum. porque para não deixar esse atleta passar sem nada de ativação. Já foi utilizado questão de suplementação, questão nutricional também. Então, muito, muito, muito vai depender da situação. E tem vezes que a gente precisa entrar com suplementação logo pós-jogo, tem outras vezes que era necessário entrar lá nas 24 horas pós, e aí a gente tem que sempre ir fazendo esse entendimento de quais foram as demandas principais, o que demandou mais, para a gente agir em cima. Uhum. Mas se hoje tu me perguntar, entro de novo mais uma situação. Eu acredito que não tem um protocolo definido, cara. Não tem como tu definir. Tem vezes que o atleta vai chegar lá, é melhor tu colocar o atleta lá no departamento médico, ele simplesmente fazer a botinha de pressão ali, né? A botinha do que tu tentar colocar ele para fazer qualquer outra atividade. Perfeito. Trazendo toda a experiência que tu teve, né, com os atletas, agora tu tá abrindo um espaço para ti, né? É onde tu vai conseguir desenvolver o teu trabalho. E o que que tu coletou, né, de toda essa tua trajetória, e tu conseguiu juntar essas peças do quebra-cabeça, pegando coisas positivas, coisas negativas, e quando a gente fala coisas negativas é pontos que deixaram ali, pontos que ficaram em aberto e que agora tu vai amarrar tudo isso para te aplicar dentro do teu espaço, né, de treino. Eh, e aí também já conta pra galera como que vai ser, né, esse teu novo espaço, de treinamento. Então, Henrique, hã, dentro do que a gente vem planejando, né, a Oxygen Personal a gente vai fazer um estúdio de personal na cidade de Concórdia, onde a gente tem várias parcerias, né, cara. A primeira parceria que nós temos é com a Mobilize Fisioterapia, ou seja, nós teremos 5 fisioterapeutas trabalhando dentro do mesmo ambiente, onde a gente vai estar dando treinos, ou seja, a ideia é de integração, é tentar integrar todas as situações, desde a reabilitação até o treinamento de performance. Uhum, E dessa forma, a gente ter tudo em um ambiente só. Ou seja, daqui a um pouco o cara treinou um pouco mais forte, se sentiu cansado e vai dizer assim, cara, preciso fazer um recovery. Então a gente já tenta encaixar esse cara ali mesmo com o pessoal da fisioterapia para eles tentar encontrar uma forma da gente fazer esse recovery para ele e no próximo dia ele conseguir estar treinando. uhum, Ao mesmo ponto que junto a, a esse ambiente da Oxy e da Mobilize, nós temos na parte superior, a gente tem um pavilhão com 4 quadras de pádel, né? Então o pádel em Concórdia é muito difundido, é muito grande, tem muitos praticantes. Então é uma situação bastante interessante, porque a gente está incluído, está inserido dentro de um ambiente esportista, ou uhum. seja, de prática esportiva. E isso é muito legal. Então,
já vem bem a calhar o que a gente conversou durante todo esse tempo, né, Sim, cara? A gente quer levar todas essas ferramentas que nós temos para dentro desse trabalho. Seja ele com amadores, seja ele com atletas profissionais que estão em recuperação e querem manter a atividade, seja como for. E dentro desse propósito, cara, nós tentamos buscar alguns equipamentos um pouco diferentes do que a gente se tem no ambiente normal, no ambiente comum da academia, né? uhum, Então a gente está vindo com novidades, na sim. verdade, justamente para poder atender da melhor forma e poder trabalhar os gestos do esporte, poder trabalhar da melhor forma a prática esportiva desse aluno que vai chegar até nós. Perfeito. Vocês vão atender também pessoas, fora do esporte? Ou o foco vai ser só atletas? Não, não, não. Atendemos também pessoas que querem qualidade de Hum. vida, pessoas que daqui a um pouco vão chegar lá para nós e vão dizer, cara, eu preciso emagrecimento, eu preciso estética. A Doenças gente, crônicas também? doenças crônicas. A gente vai sempre estar voltado para o público em geral. Uhum, Então, por isso que eu te falo que a gente não tem uma avaliação pré-definida. A gente vai depender do teu objetivo para definir quais são as avaliações. uhum. E aí a gente tentar mensurar onde são as maiores dificuldades para a gente atacar elas e tentar fazer uma evolução. Perfeito. E para o pessoal que está nos assistindo e que é de Concórdia, aonde que vai ficar o espaço? O espaço fica junto à Padel Place, em Concórdia. Então, fica bem próximo ali à CPC, que é um clube bastante conhecido lá em Concórdia. Então, não vai ter erro, o pessoal vai achar bem fácil lá, bem tranquilo. Perfeito. Guto, deixa uma mensagem final para a galera. E essa mensagem final para aquelas pessoas que estão nos escutando e que já estão treinando, e as pessoas que também querem iniciar, né, o treino, pensando no esporte, seja os atletas amadores ou os profissionais. O que que tu diria para essas pessoas para começar ou para continuar, né, perpetuar esse comportamento? Então, cara, o que eu teria para dizer é que a prática esportiva vem nos mostrando cada vez mais uma qualidade de vida. E seja como um atleta amador, ou seja como um atleta profissional, seja como um atleta ocasional, deve se treinar e deve se manter uma regularidade de trabalho. Porque somente com a constância aplicada dentro dos treinamentos é que a gente consegue resultados. Não adianta, não existe uma fórmula mágica, um comprimido, ou seja lá o que for, que vai conseguir te manter como você quer ou fazer com que você chegue aonde você quer. Então, cara, eu uso muito um exemplo que eu sempre falo. Eu digo, cara, tem gente que vai lá e utiliza algumas técnicas que são válidas, lógico, principalmente para emagrecimento. Usa medicamento, daqui a um pouco eh, faz algum tipo eh, utiliza de alguma forma, como por exemplo um balão gástrico ou alguma. Mas, cara, se você fizer uma bariátrica, por exemplo, e não mudar o estilo de vida, a tendência é que o teu corpo tente retornar ao estado que ele estava antes. Uhum, Até nós conversávamos esses dias, eu e a Natália, minha uhum, namorada, a gente conversava justamente por ela ser nutricionista sobre isso, né? Que o nosso corpo ele tem tendência sempre a buscar o maior peso que ele já teve. Ou seja, foi onde ele se sentiu mais confortável. uhum, Mas se sentiu confortável não em questão hã, de se sentiu confortável por ter uma reserva energética muito grande. uhum. E isso, cara, é uma coisa que muito pouco a gente consegue ter o controle. Então, pessoal, treinem, busquem praticar atividade física, seja lá, tenho 20 minutos só. Cara, 20 minutos tá ótimo, vai lá. Cara, mas eu vou ter 10 minutos.
é melhor que nada, mas se exercitem. Se Perfeito. exercitem porque é a melhor forma da gente começar a ganhar qualidade de vida e tentar com que tenha uma longevidade, tá. Uhum. E uma coisinha, Henrique, antes de finalizar, que, eu gosto sempre de frisar, né, cara, cuidado também dentro do propósito que você procura, porque o esporte em si nem sempre te traz saúde. Depende do teu condicionamento para tu fazer uma prática esportiva. Depende de como você está para pensar numa prática esportiva. Então, às vezes, é melhor começar lá embaixo. Voltando ao exemplo do pádel, muitas vezes é melhor fazer algumas aulas, sentir a intensidade de um jogo de pádel para depois você ir para a quadra, jogar propriamente dito, porque pode acontecer ah, ah, algumas coisas que a gente não quer que aconteça, né? Então, Perfeito. deu um exemplo agora, ah, foi essa semana ali, o jogador que jogou contra o São Paulo, não vou lembrar agora, que teve uma arritmia dentro de campo e acabou Sim. caindo. Uhum. Então, cara, se acontecem com profissionais, não tá livre de acontecer com amadores. Então a gente tem que ter um certo cuidado dentro disso. Perfeito. Então fica aí a dica, o recado do Guto. Guto, antes de nós terminar, tenho uma lembrança para ti. Que é uma lembrança aqui da nossa patrocinadora, que sempre deixa aí um mimo, um presente para os nossos convidados, como um agradecimento aí pelo tempo, pelo conhecimento, né, por se expor aí para ajudar as pessoas que estão nos assistindo, que precisam dessa ajuda dos profissionais da saúde para conseguir adquirir informações de uma fonte segura, né, para que consigam perpetuar esse comportamento em relação ao treinamento, saúde e bem-estar. Fala pra galera onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, quiser trocar uma ideia, tirar dúvidas sobre o teu trabalho e também sobre o novo empreendimento. Certo, então vamos lá. As minhas redes pessoais é @guto_pires. Uhum, Podem ficar à vontade lá, pode buscar, chama, manda mensagem que a gente troca uma ideia com certeza, sem problema algum. E a partir de setembro aí, acredito que do meio de setembro para frente, ali a partir do dia 15 de setembro, o pessoal também vai me ver bastante na @oxygenpersonal. perfeito. Então, pode seguir lá, fiquem bem à vontade, quando precisar, chamem e a gente está sempre disponível aí. Agradeço mais uma vez o convite, Henrique. Depois de muito tempo aí, a gente trocando áudio, às vezes de 3, 4 minutos via o WhatsApp aí, discutindo, brincando e tentando buscar algum método, alguma forma, discutindo casos, É né? verdade. Então, agora uma conversa aí um pouquinho mais próxima aí, cara. Se nós juntar todos aqueles áudios e anexar, dá mais um podcast. Verdade, verdade. Dá mesmo, cara. Dá mesmo. Guto, muito obrigado pela tua presença, tá? Pessoal, olha só, vocês que ficaram até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui embaixo que o Guto responde. A gente vai deixar as redes sociais também aqui embaixo. Tanto o pessoal do Guto, tanto quanto da Oxygen. A gente já deixa aqui para vocês entrarem e seguirem lá, tanto ele quanto a nova academia, tá certo? Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha isso com pessoas que também vão ser beneficiadas desse conhecimento que o Guto trouxe pra gente, tá certo? Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Durante todo o episódio, lá no canto da tela, você viu uma marca com o QR Code da Fábrica de Suplementos, nosso patrocinador. Então, se você precisa de suplementos como whey, creatina, glutamina, entre outros suplementos, você pode ler aquele QR Code, entrar em contato com a Fábrica de Suplementos e adquirir o seu suplemento.